Olá pessoal, tudo bem? A paz? Hoje eu queria conversar com vocês aqui sobre a necessidade de nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos de Jesus. É muito importante que tenhamos uma vida em comunhão com o Pai. E a Bíblia nos exorta isto há muito tempo. Quando aprendemos a necessidade de nos aproximarmos de Cristo, a nossa vida muda. É automático isso. Só que Jesus já nos exortava. A palavra é clara quanto a isso. E eu gosto de falar sempre amparado nas Escrituras. Não falando coisas da minha cabeça, mas pedindo a Deus que ilumine a mensagem, né? E que essa mensagem, assim como todas as outras, possam tocar no coração de cada um de vocês. Vamos começar lá em Mateus 5, o versículo é 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. A palavra aqui, aproximar-se de Deus. Ora, os discípulos, os apóstolos, já se aproximavam de Jesus. E nós? Mas você pode falar assim, mas cadê Jesus? Jesus hoje é a palavra. Ele nos fala através da palavra. Versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava. Onde é que está a boca de Deus hoje, gente? É a palavra e a boca de Deus. Deus nos fala através da palavra. Você tem alguma dúvida? Você precisa de orientação? Está na palavra. Está na palavra. Se aproxime de Deus. Olha aqui, Mateus 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele. Tem que se aproximar de Deus. Deus abria a boca e eles estavam atentos à voz de Deus. E nós hoje? Onde é que está a boca de Deus? Na Bíblia. Olha lá o que diz em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu amo essa passagem. Só dá fruto quem está em Cristo. E ele aqui é enfático no final do versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Mas você pode dizer que você é um profissional muito bem qualificado, muito bem respeitado, um comerciante, um industrial, um empresário. Pessoas prósperas em suas áreas. Mas não é de você mesmo. É porque Cristo lhe ajuda. A palavra diz, sem mim nada podeis fazer. Não se gabe, não se vanglorie, dizendo, eu sou bom mesmo, eu sou o máximo. Não. Você só está acordado, você só está respirando por permissão divina. E quando você começa a pensar nessas pequenas coisas que são tão grandes, a ficha realmente cai e você vê a necessidade de estar com Cristo, a necessidade de assentar-se com Cristo, a necessidade de ouvir o que Deus tem para falar conosco através da palavra. De novo, João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, esse dá muito fruto.
porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe, lançam no fogo e arde. Você não estiver com Deus, o final é o fogo. E o que escapa do fogo? Versículo 7. E se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Ora, pedirei tudo o que quiserdes dentro da palavra. Deus só opera dentro da palavra. Deus só vai te dar alguma coisa, só vai conceder alguma coisa a você, se o que você pede, o que você deseja, está na palavra, está em consonância com a vontade de Deus. É este pedir o que quiseres. Não é o homem casado pedir para a mulher morrer para ele ficar com outra pessoa. Não é o sócio pedir para o outro morrer para ele tomar conta de tudo. Não são esse tipo de coisa. É pedir o que está dentro da palavra. Só que ele condiciona. Quem está em mim e eu nele. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. A sua força só está dentro de você se você estiver com a palavra de Deus, se você estiver pautada na vontade de Deus. É simples, mas muitos não querem. Muitos preferem, como diz por aí, bater cabeça, dar murro em ponta de faca. Não pedir a orientação do Pai, não buscar na palavra se aquilo que almejam, se aquilo que desejam, se aquilo que planejam está sobre a vontade de Deus. E aí passa-se 1 ano, 2, 5, uma ou várias décadas e sua vida continua imutável. Porque o que você quer não está em consonância com a palavra. Os frutos que você tem que dar são frutos espirituais, em decorrência, os frutos materiais. Nós temos que plantar no mundo espiritual para colhermos no mundo material. Mas as pessoas querem ao contrário. O cristão, ele crê para ver. O mundo só quer ver para crer. Nós temos que ser diferentes. As palavras têm que estar em nós para darmos frutos para o reino. Seguindo aqui a leitura bíblica, Lucas 22. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Veja, seguir sempre Jesus, onde você estiver, seja na praia, quando ele pregou, seja no Monte das Oliveiras. Você tem que seguir a Cristo em todo lugar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, no seu relacionamento com a família. Você tem que seguir a Cristo. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Você está seguindo Jesus? Você está buscando Jesus? Veja, uma coisa decorre da outra. Tudo que eu venho falando desde Mateus 5 tem um vínculo, tem um liame, tem uma lógica até aqui. Versículo 40 de Lucas 22. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Esse é o primeiro princípio básico para quem está sofrendo com algum vício, com algum tipo de tentação.
mesmo não querendo, mesmo não tendo força, é orar. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Jesus orava. Você lendo aqui o Novo Testamento, você vê o quanto Jesus orava. Se Jesus, que era Jesus, orava, se Jesus, que era Jesus, tinha comunhão plena com o Pai, quem dirá nós? Quem dirá nós? Nós temos que seguir a Jesus. Nós temos que ouvir a Jesus. E Jesus, pondo-se de joelhos, orava. E nós temos orado? Fica aí um questionamento para vocês refletir. De novo, Mateus 5, agora já no versículo 2. E abrindo a boca, Jesus os ensinava. Como eu já disse aqui, boca de Deus, a palavra. Onde é que você aprende? Pela palavra. A Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Na vida não é assim? Dá um exemplo prático aqui. Você precisa chegar num lugar e você não tem um GPS, você não conhece aquele lugar, você não tem uma pessoa com você para ir. Você não vai sofrer? Você vai ficar perguntando, você vai ficar dando volta, você vai errar, pode entrar numa contramão, você não vai chegar. Ou se chegar, vai chegar lá bem tarde, sofrido, porque lhe faltou conhecimento. Mas se você estudou a rota antes, se você conversou com pessoas que sabiam ir para aquele lugar, se você estudou como chegar naquele lugar, no dia de ter que ir, você vai chegar. E abrindo sua boca, os ensinar. Então, para você aprender algo, tem que ter alguém que ensina. E quem nos ensina sobre a vida? Sobre a magnitude da vida? Jesus. A gente se aprofunda em coisas tão banais só para suprir o nosso ego, só para suprir a nossa carne. Mas aprender sobre nosso espírito, a gente não quer. Terminando, Lucas 22, agora já o versículo 54. Então, prendendo Jesus, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Eu já vou aqui falar do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando Jesus foi preso, foi levado para a crucificação, os discípulos todos se apartaram dele. E Pedro foi para onde? Foi se aquecer. Aonde? Na roda dos escarnecedores. Com pessoas que não criam no Pai, que não criam em Jesus. É isso que acontece com a gente. A Bíblia diz: achegai-vos a mim que eu chegarei a vós. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente se mantém longe de Jesus, Ele também vai se afastando. E aí paga-se um preço altíssimo por isso. Porque você começa a fechar-se para as coisas de Deus e a se abrir para as coisas do mundo. E você se torna extremamente carnal e escravo da carne, escravo do pecado. E aí sentar-se à roda dos escarnecedores para você passa a ser normal.
O que antes você sabia que era errado, agora você já vê por outros olhos. Não, não é bem assim, pode ser assim, porque você não está vivendo no Espírito. Então, voltando lá no início, e vendo Jesus, a multidão subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele. Quem se aproxima de Jesus, alimenta seu espírito, se robustece da palavra de Deus. O contrário é se assentar na roda dos escarnecedores, na roda daqueles que não têm parte com Deus e que nem querem ter, que estão cegados pelo entendimento mundano e pecaminoso que habita aqui na terra, porque a palavra diz: o mundo jaz no maligno. Amém?